Muito bem, minha gente. Vamos lá, vamos continuar o nosso livro, o nosso vídeo. Estou lendo A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. Muito bem. Estou já encaminhando para o final do livro. Estou na página 129 e agora o autor vai falar sobre fama. Fama está direcionada aqui ao que os outros pensam de nós. Se você está acompanhando nos demais vídeos, eles estão todos numerados aí para facilitar, do 1 em diante. Você vai perceber que eu estou numa sequência e vai entender bem por que e o que fama faz agora neste conjunto de leituras. Tá bom? Vou fazendo a leitura aos poucos e vou trazendo uma outra informação que eu julgar pertinente. Vamos lá? Fama, seção 5. Estou na seção 5 então. Fama. Sob o tópico de lugar da estima no mundo, colocamos a fama e vamos agora considerá-la. Fama e honra são gêmeas também, como Castor e Pólux, em que um era mortal e o outro não. Fama é o irmão imortal da honra efêmera. Refiro-me, é claro, ao mais elevado tipo de fama, isto é, da fama no verdadeiro e genuíno sentido da palavra, pois, de certo, há muitos tipos de fama, algumas das quais duram apenas um dia. Honra está ligada meramente às qualidades esperadas em todas as pessoas sob circunstâncias similares. A fama está entre aquelas qualidades não esperáveis de nenhum homem. A honra está entre as qualidades que todos têm o direito de se atribuir. A fama só entre aquelas que os outros atribuem. Enquanto nossa honra se estende até onde as pessoas nos conhecem, a fama chega primeiro e nos faz conhecidos por onde passam. Todos podem reclamar sua própria honra, poucos podem reivindicar fama, pois somente é conseguida em virtude de façanhas extraordinárias. Essas façanhas podem ser de dois tipos, ações ou obras. Assim, para a fama há dois caminhos abertos. No caminho das ações, um grande coração é a principal recomendação. No das obras, uma grande cabeça. Cada um dos caminhos tem suas vantagens e detrimentos peculiares, e a principal diferença entre eles é que as ações são fugazes, enquanto as obras permanecem. A influência de uma ação, se nunca for tão nobre, pode durar pouco tempo, mas uma obra de gênio é uma influência vívida, benéfica e enobrecedora ao longo das eras. Tudo que pode permanecer das ações é uma memória enfraquecida e desfigurada pela ação do tempo. Um assunto indiferente para nós, até por fim ser totalmente extinta e a não ser de fato que a história a reviva e a apresente fossilizada à posteridade. As obras são imortais em si mesmas e, uma vez comprometidas por escrito, podem viver para sempre. De Alexandre o Grande temos só o nome e o registro, mas Platão e Aristóteles, Homero e Horácio estão vivos e tão diretamente em ação hoje como eram em seu tempo de vida. Os Vedas e seus Upanishads ainda estão entre nós, mas de todas as ações suas contemporâneas, nem rastro delas nos chegou. A fama de uma grande ação tem sua vantagem, que geralmente começa com uma sonora explosão, tão sonora realmente que pode ser ouvida por toda a Europa, enquanto que a fama de uma grande obra é lenta e gradual em seu início. O barulho que ela faz no começo é suave, mas vai crescendo até, por fim, após 100 anos talvez, atingir sua força total e então permanece porque as obras permanecem por milhares de anos. Mas, no outro caso, terminada a primeira explosão, o barulho que fez se torna cada vez menor e pode a ação tendo uma existência sombria nas páginas da história. Outra desvantagem de se esforçar em ações é que elas dependem da oportunidade para a possibilidade de existir e assim a fama que ganham não flui inteiramente no seu valor intrínseco, mas também das circunstâncias que lhes proporcionam importância e brilho. Novamente, a fama das ações, se como na guerra for puramente pessoal, dependerá
do testemunho de poucas testemunhas, e elas nem sempre estarão presentes, e mesmo se presentes, nem sempre serão observadoras justas ou imparciais. Esta desvantagem, porém, tem sua contrapartida no fato de as ações terem a vantagem do caráter prático e, portanto, dentro da faixa de inteligência humana geral. Assim, quando os fatos forem corretamente relatados, imediatamente é feita a justiça, a não ser, certamente, que o motivo subjacente à ação não tenha sido adequadamente entendido ou apreciado de imediato. Nenhuma ação pode ser realmente entendida separada do motivo que a instigou. Com as obras acontece justamente o contrário. Seu começo não depende do acaso, mas total e inteiramente de seus autores e de quem quer que sejam dentro e para eles mesmos. Eles permanecem enquanto eles viverem. Além disso, há certa dificuldade de julgá-las, tornando-se mais difícil quanto mais elevado for seu caráter. Muitas vezes, não há pessoas competentes para entender a obra e muitas vezes não há críticos honestos e não tendenciosos. Sua fama, porém, não depende de um único juiz. Elas podem atrair um apelo a outro. No caso das ações, como disse, é somente sua memória que chega à posteridade e de forma tradicional. Mas as obras superam a si mesmas e, exceto quando parte delas foram perdidas, na forma em que apareceram originalmente. Neste caso, não há espaço para qualquer desfiguração dos fatos e qualquer circunstância que as possa ter prejudicado em sua origem cai no esquecimento com o tempo. Não. É muitas vezes após certo tempo que aparecem as pessoas realmente competentes para julgá-las. Críticos excepcionais postos a julgar obras excepcionais e dando em seguida seus vereditos de peso. Eles formam coletivamente uma apreciação perfeitamente justa e, embora haja casos levando centenas de anos para formá-lo, nenhum outro lapso de tempo pode reverter o veredito. Tão segura e inevitável é a fama de uma grande obra. Depende do caso, do acaso, da circunstância, se os autores vivem para ver o amanhecer de sua fama, e quanto mais forem suas obras, é menos provável que isso aconteça. Há um dito incomparavelmente fino de Sêneca que a fama segue o mérito tão certo como o corpo lança sua sombra. Às vezes caindo à frente e às vezes atrás. E ele continua observando que, embora a inveja dos contemporâneos se mostre pelo silêncio universal, virão aqueles que julgarão sem animosidade ou favor. Aqui é interessante que, assim, grosso modo, a gente pensa o seguinte, que quando há um feito na história, né, isso pode ver aí, em política isso é muito interessante e se fala bastante. Aqueles que estudam política, né, jornalistas, enfim, dizem o seguinte: a história julgará, a história é que dirá. É exatamente isso, né? A obra de uma pessoa será muitas vezes julgada pela história, que depois, lá na frente, tirando essas questões menores de raivas, de brigas, tirando uma certa inveja, como diz o autor aqui, uma inveja dos contemporâneos, e sendo julgado lá na frente por quem não viveu aquela época, a justiça virá em cima daquela obra, sobre aquela obra, e se dirá realmente se aquela pessoa realmente teve boa obra e, portanto, fez uma grande fama ou não. Vamos lá, página 133. Desta observação se manifesta que, mesmo à época de Sêneca, havia tratantes que entendiam a arte de suprimir o mérito, ignorando maliciosamente sua existência e escondendo as obras boas do público para favorecer as ruins. É uma arte bem entendida em nossos dias também, manifestando-se agora em uma invejosa conspiração do silêncio. É isso que eu disse. Há uma conspiração, às vezes,
Volto a dizer, porque isso é muito interessante, eu vejo muito isso em política, né? É que a história julgará. Disse bastante assim. Legal? Estou na página 133, minha gente. Estamos nos encaminhando para o final, são só 150. Mas isso no próximo vídeo, no próximo áudio livro. Fique aí, um abraço, até mais.